para Boa Nova, um livro psicografado por Chico Xavier, ditado pelo espírito Humberto de Campos. No capítulo 9, discorre a respeito de diálogos que os discípulos têm para com Jesus. E existe um diálogo muito interessante, que é do apóstolo São Simão, diferente do apóstolo Simão Pedro. Simão, também chamado como Zelote, nascido na Galileia, o mais velho dos discípulos, começou a se preocupar com o declínio das suas forças vitais e da forma como poderia colaborar com o Evangelho de Jesus. Então ele teve uma conversa em particular com Jesus, que o ouviu atentamente e com imensa ternura diz para Simão: Simão, poderíamos acaso perguntar a idade de nosso pai? A vida, na sua expressão terrestre, é como uma árvore grandiosa. A infância é a sua ramagem verdejante. A mocidade se constitui de suas flores perfumadas e formosas. A velhice é o fruto da experiência e da sabedoria. Em face da grandeza espiritual da vida, a existência humana é uma hora de aprendizado. E vemos, por vezes, jovens que falam com uma experiência milenária e velhos sem reflexão e sem esperança. Mas Simão insiste no diálogo e pergunta: então, Senhor, de qualquer modo, a velhice é a meta do Espírito? E Jesus continua a lhe responder: não a velhice enferma e amargurada que se conhece na terra, mas a da experiência, que edifica o amor e a sabedoria. Que edifica o amor e a sabedoria. Quando estamos envelhecendo sem amor e sem sabedoria, começamos a ficar temerosos. E aí vem o medo, então, de envelhecer. Dentre tantos medos que podem rondar a mente humana, alguns deles, que vêm junto com o envelhecimento, é o medo de adoecer, o medo de ser abandonado, o medo de perder a beleza física, o medo de morrer. Mas pensando em cada um desses medos, à luz da doutrina espírita, podemos dizer que as doenças ocorrem em qualquer idade, desde o bebê até sabe-se lá qual idade, porque sabemos que todos nós estamos sujeitos às enfermidades, que muitas vezes são provas, por outras vezes são expiações. O certo é que o corpo físico, com o passar dos anos, sofre sim um desgaste. Desde o momento em que estamos nascendo, já começamos a crescer e a envelhecer. E esse processo vai se acelerar lá quando fizermos meio século após os 50 anos. E o medo do abandono? Só se sente abandonado aquele que não ama o suficiente. Não aquele que não é amado. Aquele que não ama o suficiente. Pois é plantando amor que colhe-se amor. O exercício da caridade não nos deixa só. Ouvir, conversar, visitar um doente, fazer uma prece, compartilhar algo que sabemos, nos torna solidários e evita a solidão. E o medo da perda da beleza física, tão valorizada na sociedade atual, o culto à beleza. Quem não gosta de ficar bonito? Mas e os exageros cometidos? E quando muitas vezes, a custo de uma estética, perdemos saúde física, mental, esquecemos inclusive de cuidar de nossa saúde emocional, espiritual. Então a ciência avança e a expectativa de vida está cada vez mais alta. Ao reencarnarmos, todos nós recebemos uma carga de fluido vital,
um combustível para habitarmos um corpo físico no planeta Terra. Se esse fluido vital é utilizado de maneira assertiva e responsável, essa energia se renova. Ou seja, podemos ser úteis o tempo inteiro. Porque se eu vou perdendo minhas forças físicas, que eu possa então desenvolver mais o meu intelecto, que eu possa desenvolver mais a reflexão, o controle dos meus impulsos, a educação dos meus sentimentos, não ser mais tão reativo, ser mais ativo, não ser mais tão exaltado diante de qualquer discórdia ou opinião diferente. Porque o corpo físico, ele é um instrumento para as nossas experiências. Então, cuidar da alimentação, fazer exercícios, ter bons pensamentos e atitudes, nutrir sentimentos agradáveis é importantíssimo. E André Marosso, quando era gestor na TV Mundo Maior, deu uma entrevista onde nos trouxe que cuidar de quem nos cuidou é muito bom, mas sem interromper as nossas vidas. Pois não adianta nós nos desarmonizarmos para querer harmonizarmos o outro. E aí ele traz um recadinho para quem está envelhecendo, que com tanta informação e recurso, é uma obrigação nos prepararmos para não sermos um peso, para não sermos dependentes dos nossos filhos e dos nossos netos no futuro. Devemos nos preparar economizando recursos materiais, economizando recursos físicos, biológicos, para continuarmos produtivos e ativos. Ah, mas se eu fiz tudo certinho, plantei amor, cuidei do meu corpo e mesmo assim adoeci. Pode ser uma expiação, com certeza atenuada se eu fiz a minha parte. Com certeza atenuada se eu fiz a minha parte, né? E aí isso me fez lembrar da minha avó quando ela estava na CTI. Uma pessoa que cuidou de 6 filhas, ficou viúva na meia-idade, se cuidava bastante, mas aos 80 anos estava na CTI. Se ela sobrevivesse, o corpo físico dela iria, como estava padecendo, não iria suportar viver por si, teria que ficar dependente dos outros. E eu pensei, poxa vida, se ela precisa aprender a receber cuidados, porque ela nunca havia sido cuidada, ela se virava e não aceitava ajuda, fazia tudo sozinha. Eu pensei, se ela precisa aprender isso, vai ficar. Mas quem somos nós para saber o que os outros precisam? Quem somos nós para julgar os outros? E a minha avó desencarnou. Mas quantos que adoecem justamente para depender do outro e ter isso como um aprendizado? Aprender a ser humilde, a receber a ajuda de quem estende a mão e aprender a ser grato, agradecer aquele a quem está se recebendo ajuda. Ah, mas eu fiz tudo direitinho, dei amor, cuidei do meu corpo físico, não dependo de ninguém, mas meus filhos nem me visitam, que ingratos. Bom, aí talvez tenhamos que trabalhar em nós o perdão, a compreensão da limitação dos familiares. Ou seja, né, pessoal, ser espírita é isso, é ver oportunidade de aprendizado em tudo, não temos escapatória. E Divaldo Pereira Franco, através do espírito Joana de Ângeles, no livro Vida Plena, nos diz que devemos agradecer a Deus o largo período que se vive no planeta Terra, porque nem todos conseguem essa bênção. Nem todos possuem a bênção de chegar à casa dos 70, 80, 90. E Divaldo continua, justamente no capítulo que trata sobre a psicologia do envelhecimento. Ele diz, aliás, Joana diz através das suas mãos,
O importante não é o tempo que se prolongou na Terra, mas sim a larga experiência exitosa, que deve ser bem aproveitada por todos que ao seu lado convivem. Um dos fatores mais desgastantes na terceira idade é a solidão. As pessoas têm os seus interesses especiais e não estão preocupadas com os acontecimentos que dizem respeito aos outros. Essa solidão muitas vezes é inevitável. Busque preenchê-la, tornando-se presença valiosa onde se encontre, mantendo uma vida interior sempre enriquecida de significados comuns às demais pessoas. Seja uma pessoa receptiva que dialoga sobre diversos temas, sem paixão de preferência. Torne-se desejável e evite cansar os demais com a narrativa do seu tempo e das suas experiências. Enriqueça-se de alegria de viver. Quantos de nós já ouvimos algumas pessoas dizerem: mas eu já dobrei o cabo da boa esperança? Porque parece que envelhecer vai nos aproximando da morte. E Eugênio Mussac, que é um médico, professor e empresário, quando ele fez 60 anos, ele foi até a prefeitura da sua cidade. Ele disse que um funcionário da prefeitura, muito simpático e eficiente, ao atendê-lo, fez o seu cartão. O cartão que ele poderia usar para os estacionamentos, para algumas filas. E o funcionário disse: faça bom uso dele. E não se esqueça que ele precisa ser renovado a cada 3 anos. E o Eugênio disse: mas por que você quer que eu renove o meu cartão a cada 3 anos? Eu preciso provar que ainda continuo idoso? E o funcionário, muito delicado, disse: não, você precisa provar que ainda está vivo. E aí o Eugênio disse: uau, ele tinha razão. Mas a pancada na costela doeu um pouquinho. Afinal, não gostamos de ser alertados para que o fato de que iremos morrer, principalmente quando já avançamos em anos, ocorra um dia. E aí, o desencarne ocorre em qualquer idade. Sabemos disso. Porque o trânsito dos espíritos está ocorrendo a toda hora. O vir, o voltar, o retornar, o renascer, o morrer, acontece a qualquer momento. Não existe idade para isso. Porque a doutrina espírita nos diz que nós somos espíritos imortais. Então a preocupação deveria ser outra. A preocupação deveria ser: estamos ficando velhos ou sábios? Pois o envelhecimento não está nas rugas. Isso me faz lembrar uma historinha de uma neta que estava com a sua vovó no zoológico e havia uma fila porque existia uma moça pintando patinhas de leopardo nas bochechas das crianças. E um menino bem danado na fila olha para a menina que está com a sua avó e diz: você já está cheia de patinha aí no seu rosto, nem precisa. Porque ela tinha muitas sardas. E ela começou a chorar. A avó se ajoelha e diz para ela: minha neta, sabe o que era a coisa que eu mais queria na minha infância e adolescência? Era ter essas sardas lindas que você tem. A Renatinha começou a enxugar suas lágrimas e disse para a avó: é verdade, vó, é verdade. Existe coisa mais linda do que essas sardas? A Renatinha disse: sim, vó, as tuas rugas. Que amada, né? Como existem pessoas que são amadas e trazem lições de esperança para nós. Então o envelhecimento não está nas rugas, não está nem na falta da força física. O envelhecimento está no vazio das ideias, que pode ocorrer a qualquer idade. O vazio das ideias, o deixar de sonhar, o deixar de ter sentido, o deixar de ter fé no futuro. Nós espíritas não podemos. Nós sabemos que ter fé no futuro é crer que Deus existe e Jesus está no leme.
tarde. Um australiano, em 1936, de nome Alan Stewart, formou-se em odontologia em 1936. Mais tarde, ele foi parar no Guinness Book porque ele se formou em Direito. Era uma outra faculdade que ele estava fazendo, mas parou lá no Guinness porque ele era o mais velho a concluir uma formação superior. Ele estava com 76 anos. E aí, em 2011, ele parou de novo no Guinness, pois ele concluiu um mestrado em Ciências Clínicas aos 97 anos. Então, nunca é tarde. Manuel Filomeno de Miranda nos diz: somos herdeiros de nós mesmos. Que lindo isso, né? Somos herdeiros de nós mesmos. De nós, eu aqui, comigo e os comigos de mim. E todas as outras vidas que eu já tive. A bagagem que trago e a bagagem que daqui eu saio levando. Então, o envelhecer deve ser encarado como uma escalada em uma montanha muito alta e íngreme. Quanto mais alto, mais difícil se torna, mais cansado se fica, mas com certeza muito mais bela é a visão da paisagem. Envelhecer é diferente de amadurecer. Envelhecer é algo natural, material, biológico. E amadurecer é espiritual, exige esforço e boa vontade. E aí o Eugênio Mussac, no seu artigo que ele fala do cartão que ele foi buscar na prefeitura, ele fala também sobre o amadurecimento. Ele diz que envelhecer é compulsório, mas amadurecer é opcional. Envelhecer é agregar anos à nossa existência, e amadurecer é fazer isso com sabedoria. Ter vivido não significa ter se tornado maduro. É preciso aprender com a vida, e isso requer muito mais do que simplesmente viver. Antes de qualquer coisa, é necessário ter humildade, a primeira qualidade dos sábios. Aí ele fala também que quando se tem a oportunidade de conviver com fantásticos dribladores do tempo, gente que vive o presente, mas que também sabe olhar o passado por meio da memória e tem um pé no futuro através dos sonhos, a junção desses três tempos aumenta a qualidade da sabedoria. E ele deu alguns modelos. Um deles é o Mário Lago, que aos 91 anos cansou de viver, e enquanto viveu fez de tudo um pouco. Foi advogado, foi ator, né? Quem se lembra de Mário Lago? Os mais velhos, claro, né? Foi ator, poeta e compositor. Deixou algumas lembranças eternas em forma de música, como as memoráveis Ai Que Saudades da Amélia. Quando perguntaram para o Mário Lago sobre o segredo da longevidade, ele respondeu alegre: fiz um acordo de coexistência pacífica com o tempo. Nem ele me persegue, nem eu fujo dele. Um dia a gente se encontra. Então, amadurecer é evoluir. É evoluir intelectualmente, moralmente, espiritualmente. E o amadurecimento não é, então, regulado pelo calendário, não é regulado pela idade cronológica. Porque existem muitas pessoas adultas imaturas. E pior, existem muitas pessoas adultas imorais. Existem idosos que são traficantes. Existem idosos que são pedófilos. Existem idosos que são políticos corruptos. Existem N tipo de idosos que não aprenderam a lição ao longo da vida. E Haroldo Dutra Dias fala que esses são espíritos reincidindo em erros seculares. E muitas vezes estão tendo a sua última chance no planeta Terra.
Títulos e cargos também não nos conferem maturidade, porque gigantes profissionais podem ser anões emocionais. Aquele brilhante advogado, mas é arrogante porque não conseguiu se libertar de uma mãe dominadora. O eterno Dom Juan, que quer se autoafirmar através da sua sensualidade. A esposa, a professora teimosa, que não consegue deixar de ser a filhinha do papai. São muitos os exemplos que mostram a imaturidade do ser. Claro que não existe indivíduo completamente maduro, a não ser que eu esteja no planeta Terra como missionário, senão ainda sou um ser imperfeito. Todos somos. Que possamos então ser, pelo menos na maioria das vezes, ou tentar sermos, adultos saudáveis. O fato é que conforme vamos envelhecendo, a proximidade da morte, o regresso ao lar espiritual e a prestação de contas chegando. Quando colhermos os frutos plantados nesta encarnação. Pode gerar angústia do tempo passando, se esgotando e a tarefa muitas vezes incompleta ainda. E os nossos compromissos espirituais não podem ser adiados. Feliz daquele que não tem adiado. E aquela conversa de Simão com Jesus reverberou ao longo do dia de Simão o Zelote. Ele teve uma boa conversa com Tiago, que era um dos discípulos mais novos. Chegou inclusive a salvar 2 crianças que estavam nadando do mar, se afastavam das mães e estavam em perigo, e ele salvou. Estava em júbilo quando a noite chegou e adormeceu. Logo ao amanhecer foi contar para Jesus o restante do seu dia e o quanto havia sido bom após a conversa que teve com o mestre. Mas Jesus ainda lhe disse: em verdade, Simão, ser moço ou velho no mundo não interessa. Antes de tudo é preciso ser de Deus. E aí, para encerrar, pensando que estamos falando sobre terceira idade, e semana que vem comemoramos o Dia dos Avós, então depois de tanto puxão de orelha, né? Quero falar um pouquinho a respeito de um artigo que eu li em 2011. Esse artigo fala sobre o avô. E eu me identifiquei muito porque avô eu tive só até os 5 anos de idade, depois não tive mais, somente avó. Era Paris. Eu já estava no meio do jantar quando eles chegaram e se acomodaram na mesa ao lado. Ela, uma senhora vaidosa, com cabelos pintados, brincos, anéis, coisas que nós mulheres gostamos de usar. E ele, um senhor, já bem senhor, daqueles que a gente vê na França. Um cachecol e um gorrinho de lã, ele tirou. E o casal não tinha aquela rapidez da juventude. O andar era lento, os gestos vagarosos, as palavras calmas. Ele ajudou a tirar a encharpe, o casaco, esperou que ela se sentasse e só então ele se sentou. Levaram um bom tempo para escolher o que iam comer. Era comovente ver como ele procurava saber do que ela gostaria, dando sugestões. Delicado, sempre muito atento a tudo que ela dizia, sem nenhuma impaciência ou pressa. Deram toda a importância do mundo àquele jantar. Comeram sobremesa, depois ela tomou um chá e ele um café. Depois da conta paga sem pressa, ele se levantou, puxou a mesa para que a sua companheira pudesse sair também, ajudou a colocar o encharpe, o casaco, vestiu o seu, colocou o gorrinho na cabeça e saíram, ela na frente e ele atrás. Imagino que eles já tivessem passado dos 80, mas ainda tinham o prazer da boa mesa, da boa companhia. Seriam casados? Talvez sim. Fiquei pensando em como gostaria de ter tido um avô como ele, um avô que me ensinasse a ser gentil, atento aos outros, que puxasse a cadeira para mim, que me desse muita atenção,
aquela que só se dá às pessoas de quem se gosta muito. Que me sugerisse delicadamente e com ternura provar certa sobremesa, que me perguntasse antes de pedir a conta se eu estava contente, e que quando saíssemos de mãos dadas, parasse para me comprar um saquinho de chocolate, assim por nada, só porque isso é coisa de avô. Só que aos 3 anos eu já não tinha mais nenhum avô, por isso nunca me ocorreu que eles me faziam falta. Nessa noite, pela primeira vez, pensei em como teria sido bom ter tido um avô que gostasse muito de mim. E aí vamos nos preparar então para podermos receber o passe, continuarmos harmonizados em silêncio e em oração. Amigo Jesus, vinde ter conosco através desses espíritos de luz, anjos guardiões, para que vos apliquem a bioenergia, para que vos apliquem os passes, que restaure a nossa saúde, que restaure o nosso bem-estar, a fim de sintonizarmos com a paz interior, para que saiamos daqui melhores do que chegamos. Se compadece das nossas ansiedades e ajuda-nos no reequilíbrio com as leis universais. Te pedimos por nós próprios, por aqueles a quem amamos e nos amam. Te pedimos pelos nossos desafetos, pelos nossos lares, muitas vezes invadidos por problemas. Abençoa a nossa água e, sobretudo, pacifica-nos, ajudando-nos a entender os desígnios da evolução e a sermos felizes a cada dia. Que essa paz penetre em nosso lar, em nosso trabalho, em nossa casa espírita. Muito obrigado, Senhor, por tudo que nos deste, por tudo que nos dá. Muito obrigado. Permita que em vosso nome, em nome dos Espíritos Nobres e da Mãe Santíssima, encerramos a nossa reunião de hoje. Que assim seja. Muito obrigado, boa noite e boa semana a todos. Reconectar, rever, reunir, reinventar, reconstruir, reencontrar. 12º Congresso Espírita do Rio Grande do Sul. O Grande Reencontro. De 27 a 29 de outubro de 2023, em Porto Alegre.